Então, com a teoria da evolução, ela nasceu ou não com Darwin? Não, a teoria da evolução, como conhecemos hoje, podemos dizer que Darwin é o principal jogador, por assim dizer. Mas a ideia do evolucionismo ela é uma ideia antiga, né? Se você for já na Grécia Antiga, por exemplo, Empédocles e outros pré-socráticos, o pensamento evolucionista, por assim dizer, a ideia principal, que é toda a ordem que nós observamos, todos os organismos são produtos de duas causas, a aleatoriedade, se é que podemos chamar a aleatoriedade de causa, e as forças naturais. Naquela época, geralmente, duas forças antagônicas, né? O amor e o ódio, né? Então, você tem um período de causa inicial, as partículas, no caso de Empédocles, por exemplo, partes de animais estão ali sendo atraídos e sofrendo repulsão por essas forças. Aquelas partes que se juntam e funcionam, né? Por exemplo, a cabeça de um homem acaba se encontrando com o torso de um homem, aquilo ali é preservado, mas se a cabeça de um homem se encontra com o torso de um cavalo, que seja, aquilo ali vai perecer. Então, essa ideia de de seleção natural que Darwin vai desenvolver já está ali presente nos materialistas pré-socráticos, né? E isso aí vai ser impulsionado por Epicuro, e os escritos de Epicuro, através de Lucrécio, que nasceu ali por volta de 90 a.C., esses escritos são redescobertos ali na Renascença, e o epicurismo se torna extremamente popular, principalmente no iluminismo, né? Então, vários evolucionistas antes de Darwin ali já abraçaram essas ideias. Então, por exemplo, você tinha o próprio avô de Darwin, Erasmus Darwin, escreveu um livro, alguns poemas, em que ele claramente descrevia uma doutrina evolucionista em que a vida tinha começado em uma poça e, portanto, pelas próprias forças naturais de atração e repulsão, aquilo ali foi se auto-organizando nas vidas, nas criaturas que nós vemos hoje, né? Inclusive, o avô de Darwin era um maçom, tá? Então, você tinha diversos evolucionistas, principalmente nos centros revolucionários, né? Na França, você tinha vários, você tinha ali em Edinburgh, Darwin estudou, inclusive, com um evolucionista, Robert Grant, na Universidade de Edinburgh. Então, Darwin já estava ali inserido em um contexto em que as ideias evolucionárias de transformismo, elas já existiam, né? Inclusive, o próprio Lamarck, que a gente aprende na escola, ele é anterior a Darwin. E por que esses outros evolucionistas, entre aspas, assim, não pegaram? E a de Darwin, a teoria de Darwin pegou. Pegou entre aspas, né? Ou seja, foi amplamente difundido. Bom, pode ser uma daquelas contingências históricas, né? Mas eu acho que também o contexto da época. Darwin era um naturalista relativamente renomado, ele vinha de uma família aristocrata. Ele tinha amigos extremamente populares dentro da academia. Você tem, por exemplo, o famoso Bulldog de Darwin, o Huxley. Ele era, né, um membro influente ali dentro da comunidade científica, já tinha uma tentativa muito forte de secularizar a ciência, né? O próprio Huxley, ele estabeleceu um clube, né, chamado Clube X, em que ele pegava pessoas que pensavam de forma similar, de forma secular, ateia, né? Ele era um agnóstico, para promover, então, essa secularização da ciência, né? A ideia de estabelecer um naturalismo metodológico dentro da ciência. Então, eu acredito que esses indivíduos perceberam ali em Darwin uma possibilidade de promover, então, esse naturalismo na parte da biologia. Porque até aquele momento, a biologia ela tinha sido, de certa forma, muito resistente ao mecanicismo que a gente observava já ali no começo do século XVI, né, XVII, na física e depois, posteriormente, na química, né? Porque a biologia ela é muito irreduzível, né? Não redutível a esse reducionismo materialista que era a agenda ali da revolução científica, né? Então, até Darwin, então, a biologia estava resistindo, então. É porque é muito difícil, né, Marcelo? Por exemplo, como que você vai descrever um organismo de forma mecanicista ou reducionista, né? Descartes tentou transformar a física basicamente nos aspectos quantitativos, né? Tudo aquilo que não é medido pela matemática e quantificável, você elimina, joga para a mente, né? Mas como é que você faz isso para um organismo? Você não consegue, por exemplo, explicar um coração
com uma descrição de partículas, porque você precisa fazer uma referência à função do coração, principalmente em relação ao todo, porque a função é para o organismo. Então, tentar reduzir a biologia a processos naturalistas é muito difícil, porque você tem a teleologia, você tem aquela ideia de propósito que é tão clara na biologia. Então, ela foi a última a ceder, por assim dizer, a essa agenda mecanicista, né? Então, acho que o contexto de Darwin estava muito bom para essa ideia florescer. Ótimo. E quais são os principais erros da teoria da evolução do ponto de vista teológico e filosófico? Bom, já em Darwin você observa um problema sério, né? Um problema que vai se permanecer até o dia de hoje. Um deles é que Darwin não mais trata a substância como sendo a unidade ontológica primária, porque o evolucionismo ele é simplesmente um processo populacional. E uma vez que as populações estão continuamente se transformando ao longo do tempo, a identidade dessas populações ela acaba sendo destruída, porque já lá nos pré-socráticos nós temos aquela velha discussão entre Parmênides e Heráclitos, né? O que é? O mundo é constituído do quê? Apenas de mudança ou apenas de permanência, né? Qual a identidade? Se as populações estão continuamente mudando e se transformando ao longo do tempo, a espécie ela passa a ser um conceito completamente arbitrário, né? É um intervalo de tempo, você observa uma população, ela parece ser relativamente contínua do ponto de vista ali que seja morfológico, mas ao longo do tempo ela vai se alterar. Então já em Darwin você vê o estabelecimento do nominalismo na biologia, que ele vai escrever no Origem das Espécies que uma vez que as populações estão se transformando continuamente, a ideia de espécie ou mesmo de variedade é simplesmente algo que nós impomos, né, a natureza, né? Então você tem os problemas aí para aqueles versados em metafísica, né? Como você vai criar uma nova substância a partir de variações acidentais? Como é que pequenas mudanças dentro de uma espécie vão levar ao surgimento de um novo ser vivo completamente diferente? Então, no caso do evolucionismo, propõe-se que uma ave pode, né, um grupo de aves surgiu a partir de um réptil, né? Então você tem um problema metafísico, né? Do ponto de vista científico, Darwin não tinha evidências empíricas, tá, do evolucionismo, né? Se poucas pessoas, principalmente os youtubers aí, que pararam a biologia há muito tempo atrás e só fazem vídeos populares, eles têm essa noção de que provavelmente nunca leram o Origem das Espécies, mas o Origem das Espécies ele basicamente é um livro puramente especulativo, né? Darwin, os dois pilares do evolucionismo de Darwin é a seleção artificial, principalmente em animais, mas também nas lavouras. Ele observava, por exemplo, como os criadores de pombo conseguiam gerar diversas variedades de pombo a partir de uma população ancestral. Então, e também plantas, né? Você tem diversas espécies de plantas que foram capazes de gerar diversas lavouras, né? E aí ele percebeu que talvez algo similar poderia acontecer na natureza, né? Você tem uma população original que poderia então se dividir em várias, diversificar e gerar outras espécies, né? Só que ele não tinha um mecanismo de seleção para que isso ocorresse. Aí lendo Malthus, né, Thomas Malthus, que se você quiser até falar um pouco dele, vai ter mais propriedade para falar do que eu, né? Mas era um teólogo, se não me engano, anglicano, eugenista, que tinha essa ideia de que o crescimento populacional seria muito maior do que o crescimento, né, de alimentos. Então haveria um colapso. Um colapso civil, né? Então ele até defendia a própria eugenia, né? Ou melhor, né, para as pessoas não se casarem, não terem tantos filhos, né? Então Darwin lê o Malthus, ele tem uma epifania, ele fala, aqui achei o mecanismo para o evolucionismo. Se as populações estão constantemente brigando, né, os indivíduos da mesma espécie estão em constante conflito, então aqueles que se derem melhor nesse conflito, eles vão deixar aquelas variedades mais proveitosas para a descendência, né? Então veja que o evolucionismo ele não nasce na biologia, ele nasce numa teoria de economia de Malthus, né, e de certa forma com um pessoal de criador, né? Então Darwin aí comete um erro filosófico gravíssimo, porque quando ele chama o processo principal da teoria dele de seleção natural, ele acaba atribuindo uma intencionalidade à natureza, né? Porque ele observava
né, como é que fala breeder em português? Eu esqueci. O criador. O criador. Ele tinha a capacidade de gerar essa diversidade de variedades de pombo, então a natureza, por ter mais tempo, né, e não se preocupar apenas com aquelas variações que são agradáveis ao olho, né, aos olhos, mas sim pequenas variações que o criador, por exemplo, não conseguiria enxergar, talvez internas, nos órgãos. Então, o processo de seleção natural seria muito mais forte, né? Acontece que a natureza, ela não seleciona, né, Marcelo? A natureza não tem intencionalidade, né? Não tem a causa final, né? Não, então... Os escritos de Darwin no Livro das Espécies é totalmente antropomórfico. Ele sempre chama, a natureza faz isso. A natureza está sempre escrutinizando, sempre buscando as variações, selecionando. E ainda que ele vá argumentar em edições posteriores da Origem das Espécies que essa personificação é simplesmente uma metáfora, a coisa é pervasiva e mostra que ele está, sim, transferindo a intencionalidade da mente humana para a natureza, né? Inclusive ele foi muito criticado por isso e várias pessoas, inclusive, se utilizaram dessa intencionalidade que ele atribui à natureza para defender uma forma de evolução teísta, em que há um certo direcionamento no processo evolutivo, né? Inclusive Asa Gray, alguns dos grandes amigos de Darwin, ele não gostava disso, né? Que as pessoas estavam abraçando uma certa evolução teísta baseado nos escritos dele, né? Muito bom. E essas supostas provas que as pessoas dão da prova das espécies, por exemplo, bactérias ficam mais resistentes a antibióticos, mudanças que o próprio Darwin observou, né, dos tendilhões, não é isso? Lá no Galápagos, etc. e tal. Darwin observa algo que é inegável, que existem variações, né, nas populações. Se você pegar a população ali de humanos, você vai ver que pessoas baixas, pessoas altas, mais escuras, mais claras. E ele vai, então, especular no caso dos tentilhões, por exemplo, que você tem várias ilhas com tentilhões que são muito parecidos, mas que têm pequenas diferenças, por exemplo, em tamanho de bico, e eles também são parecidos com as espécies do continente. Então ele vai especular que talvez aquelas populações de tentilhões em diferentes ilhas, elas descendem das populações continentais e se diversificaram por esses processos aí de adaptação, tá? Esse tipo de evolucionismo, eu não acredito que haja um problema aí. Inclusive, ele não é novo. Já tiveram, inclusive, indivíduos que defendiam uma criação divina que já haviam argumentado sobre essa possibilidade de diversificação dentro de um certo tipo, tá? E qual que é o limite dessa diversificação? É possível estabelecer um limite? Nós sabemos metafisicamente que a forma substancial ela vai limitar, né, os acidentes que uma criatura pode receber, né? Agora, é difícil, você teria que conhecer muito bem cada ser, né? São Tomás de Aquino nos diz que não que seja impossível do ponto de vista lógico, mas o nosso conhecimento é tão limitado que até conhecer a natureza completa de uma mosca é muito difícil. Então, é preciso estudo, né? Então, as variações acidentais, tamanho, coloração, essas que não determinam o que a criatura é, né? Não é parte da essência, não são os acidentes essenciais, elas podem se alterar, tá? Algumas vezes essas propriedades, elas são até muito... parecem ser... como eu posso dizer, substanciais, mas não são, né? Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo de se a gente está pulando um pouco mais na conversa, mas tem um girino de uma espécie de sapo lá nos Estados Unidos, que tem muitas pesquisas que foram feitas na Universidade da North Carolina, que eles perceberam que só alterar a dieta do girino, você altera a morfologia dele, né? Se você der uma dieta hipercarnívora, até o tamanho do intestino desse organismo altera, ele fica menor, porque o tipo de digestão ela é diferente para carne e para vegetais, né? Então isso é uma alteração dentro do próprio indivíduo, né? Ao longo do processo de desenvolvimento. Então você tem essas mudanças muito drásticas e elas são claramente acidentais, porque é no mesmo indivíduo, né? Então a gente ainda está tentando descobrir quais são os limites, né? O próprio Michael Behe, que é um cara um pesquisador, né, bioquímico do design inteligente, ele escreveu um livro exatamente sobre essa questão, chama The Edge of Evolution, né? Quais são os limites da evolução. Mas enfim, voltando à sua pergunta, né, quais são as provas, né? A principal prova que Darwin se utiliza é a similaridade entre os organismos, né? Então ele vai dizer
nesse caso aí da similaridade entre os tentilhões, mas ele vai dizer também, por que todos os mamíferos, ou melhor, os vertebrados, né, as aves, os cavalos, os humanos, os pinguins, por que eles têm uma similaridade, por exemplo, óssea, né? Os mesmos ossos, muitas vezes nas mesmas posições. Ele vai dizer que a melhor explicação para esse tipo de paralelo, né, de similaridade, é que houve no passado um ancestral que tinha, nesse exemplo que eu dei, uma configuração óssea dessa forma e, portanto, os seus descendentes que foram diversificando ao longo do tempo, eles herdaram aquele padrão ósseo e a seleção natural modificou o uso do membro por causa, né, porque causava algum tipo de vantagem adaptativa, né? Então, essa é o principal argumento de Darwin, né? Mas o engraçado é que ele acaba dizendo que a similaridade implica parentesco, mas quando há similaridade que nem ele pode defender que é fruto do parentesco, ele vai dizer que é uma convergência, né? A evolução produziu dois membros iguais ou duas características iguais independentemente, né? Então veja que se torna um exercício circular. Similaridade significa parentesco, só que quando não vira convergência, entende? Então hoje a argumentação ela é basicamente a mesma, só que agora se utiliza, por exemplo, a genética. Então ao invés de se falar de, por exemplo, similaridades a nível de similaridade óssea, vai se dizer, o DNA, a sequência de DNA de um humano e de um chimpanzé são parecidos, muito parecidas, logo isso se explica através de um ancestral em comum que tinha aquela sequência e os dois herdaram, né? Então esse é o argumento central do evolucionismo, a similaridade entre os organismos. Agora, no evolucionismo moderno se fala muito aí de genética, né? Também se fala de probabilidade, né? Que em bilhões de anos ou centenas de milhões de anos aquele organismo ia ter uma probabilidade no cruzamento chegar a determinado descendente, né? Como é que você avalia essa questão do tempo no evolucionismo? O tempo é essencial, né? Porque até onde nós sabemos, né, a mutação ela é um processo raro, por exemplo, na espécie humana, posso estar errado, mas acho que entre 6 e 30 mutações por geração que se passa, né, e dessas mutações, a vasta maioria ela é neutra, ela não afeta. Para aqueles que não sabem, mutação é uma alteração numa letrinha do DNA que pode... E o que causa mutação? Erros no processo de replicação. Então, quando a célula vai dividir, você tem, né, o DNA ele tem que ser duplicado para que a célula filha, né, tenha o mesmo material genético, e durante esse processo de duplicação pode ocorrer erros, né? O meio ambiente causaria essa mutação também? Pode, né? Se tiver um excesso de radiação, dano químico, né? Você tem são geralmente danos ao DNA, né? Um problema. E é algo que o organismo não quer, né? Porque ele é um dano, ele é um erro. Tanto é que existe um mecanismo de reparo na célula que tenta corrigir esses erros, tá? E esse mecanismo de reparo, ele é algo de outro mundo, tá? Ele tem uma taxa de erro muito baixa. É uma máquina mais eficiente que qualquer máquina alemã em ordens de magnitude. Então, por exemplo, na bactéria, se estima que o DNA da bactéria é muito pequeno, tem alguns milhares de pares de base. O mecanismo de reparo deixa passar um erro a cada 1 bilhão de pares de bases. Tá? Impressionante. Então tem mais de um mecanismo, ele passa é impressionante, né? Ele percebe a distorção na molécula causada pela alteração no nucleotídeo, porque ele vai ter uma carga elétrica diferente, então ele vai sentir a distorção, vai convocar diferentes enzimas que vão cortar aquele pedaço e é impressionante, né? Um controle de qualidade quase perfeito. Quase perfeito. E o do ser humano? Tem a mesma coisa. O nosso é melhor ainda. Melhor. A bactéria tem a gente tem mais etapas de correção ainda, tá? Então, assim, o organismo ele não quer mutar, porque é um erro, tá? Mas, ocasionalmente, esses erros, né? Então, a questão da probabilidade que você falou. Então, a ideia evolucionista tudo bem, nós sabemos que são erros de replicação, nós sabemos que eles são raros, mas nós acreditamos que, eventualmente, um erro pode acabar
alterando a proteína de forma a melhorar o organismo. Ou não melhorar, que eles não vão gostar dessa terminologia, mas causar alguma coisa que é adaptativa ao organismo, tá? Então veja, o processo de mutação é raro, a mutação supostamente benéfica é ainda mais rara, tá? Então você precisa dos bilhões de anos para que isso tenha um mínimo de plausibilidade. Eu acho que ainda não tem nenhuma plausibilidade, mas acho que se o indivíduo acredita em uma Terra jovem, por exemplo, né, até o próprio evolucionista diria que seria impossível a diversidade ter ocorrido num intervalo de 6 mil anos. Mas mesmo com 400 bilhões de anos... Não dá, né? Não dá. Porque, voltando à questão do antibiótico, você mencionou e eu não respondi, né? As mutações, até onde eu conheço na literatura, e eu afirmaria filosoficamente que seria impossível que um erro pudesse dar origem a algo intrinsecamente melhor, é acreditar que vírus de computador vão eventualmente transformar o seu Windows em um Apple, né? Ou que deixar o seu computador lá sendo utilizado e acumulando erros ali no código, ou deixar quem né, faz... mexe com IT, trabalha aí fazendo código no R, é você achar que de vez em quando um erro lá no seu código vai tornar o seu código melhor, entendeu? Ou melhor adaptado àquela função específica, né? Então eu desconheço qualquer mutação que tenha gerado uma função nova, tá? O que acontece é que algumas vezes as mutações, ainda que degenerativas, elas podem gerar um aumento no sucesso reprodutivo, condicionado a circunstâncias muito específicas. E algumas pessoas que eu imagino, né, os nossos críticos vão dizer, mas é exatamente isso que é a evolução, é aumentar o sucesso reprodutivo. Então, no caso da bactéria, a bactéria ela tem diferentes formas de combater o antibiótico. Ela pode expulsar esse antibiótico da célula, ela pode quebrar o antibiótico com algum tipo de enzima, ela pode impedir a entrada do antibiótico na célula, né? Um exemplo que eu dou é as bombas de efluxo, né, que tem umas bombinhas que eliminam coisas da célula. Teve uma linhagem de bactéria muito estudada, em que houve uma mutação em que a produção dessas bombas de efluxo foi aumentada, porque o gene que controla isso daí começou a funcionar continuamente, né? O regulador do gene foi quebrado. Então essa bactéria agora ela produz mais bombas do que ela deveria. Em uma situação de alto estresse, com muita concentração de antibiótico, ter mais bombas pode favorecer a expulsão desse antibiótico da célula quando ele entra, tá? O problema é que se você tem muitas bombas, você vai acabar expulsando coisas positivas da célula também. E veja que a mutação nesse caso, ela pode ser dita benéfica porque ela permite à bactéria sobreviver em um ambiente de alta concentração de antibiótico. Então ela é adaptativa. Porém, veja que nada novo foi criado. Você tinha um mecanismo já estabelecido, né, genes, uma bomba. O que houve foi uma quebra na regulação de forma a gerar mais bombas. É uma variação acidental. E essa bactéria ela se torna comprometida, né? Se você tirar um antibiótico, essa bactéria ela não consegue competir com a bactéria não mutada, né? Isso é algo clássico, você vê em todos os estudos, na hora que por exemplo, o exemplo do Lenski, muito famoso, que eles fizeram, né, mostraram evolução naturalmente em laboratório, depois de mais de 15 anos de experimento. Todas essas bactérias, ainda que elas tenham mas se adaptado àquele ambiente ali, houve uma perda. E essa perda, ela afeta intrinsecamente a bactéria. Então, se isso é evolução, então, obviamente, nós podemos dizer que o evolucionismo é um fato. Agora, supor que a quebra, né, o erro, ele pode, com um acúmulo, gerar uma nova estrutura, né, você está fazendo um salto lógico, metafísico aí, severo, né? E eu até hoje eu sei todos os exemplos que vão colocar aí nos comentários de mutação gerando novas funções, mas geralmente não são novas funções, geralmente sempre são quebras e acidentes, variações acidentais, nunca essenciais. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.